Hoje nós vamos falar sobre a filha de Saul, Merabe. Ela foi filha de Saul com Ainoã, que era filha de Aimás. Ela era irmã de Abinadab, Malquissua, Isbosete, Jonatas e Mical. A Bíblia não traz muitas informações sobre quem foi Merabe, mas o texto registra que o rei Saul tinha duas filhas, Merabe e Mical, que era a filha mais velha. Merabe quase se casou com Davi. Saul prometeu dar a sua filha mais velha, Merabe, em casamento ao homem que derrotasse Golias. 1 Samuel 17:25. E talvez fosse por esse motivo que ele ofereceu Merabe a Davi. Depois do encontro com Golias, Davi mostrou ser combatente prudente e muito bem-sucedido contra os filisteus. Tanto assim que Saul se amedrontou com ele, ao passo que o povo de Israel e de Judá amava Davi. Ao oferecer Merabe a Davi como esposa, Saul pediu para que ele continuasse valente. Mas, no seu íntimo, ele queria que Davi morresse em batalha. Davi, humildemente, quando recebeu a oferta, ele hesitou em aceitar, se tornar genro do rei. Acontece que Saul também não cumpriu a sua promessa, e Merabe nunca se tornou esposa de Davi. O relato bíblico declara que a filha mais moça de Saul, a Mical, ela sim amava Davi, o que talvez dê a entender que a própria Merabe não o amava. Então, de qualquer modo, sucedeu que na ocasião de ser dado Merabe a casamento, Saul não deu a Davi, e sim a deu como esposa de Adriel, o Meolatita. 1 Samuel 19:19. A Bíblia relata que após Davi ter derrotado o gigante Golias, a sua fama cresceu muito em Israel. A princípio, Saul colocou Davi em uma posição de destaque no seu exército, mas tão logo a inveja tomou conta do seu coração, ele começou a perseguir Davi. Saul, no entanto, percebia que Davi tinha sucesso porque o Senhor era com ele. Além do mais, as tribos do norte de Israel e de Judá o amavam, e Saul, de certa forma, tinha medo de Davi. A esta altura, Saul já era um homem perturbado, com seu espírito consumido pelo ódio, ciúme e raiva. Saul via Davi como seu rival e queria prejudicá-lo de todas as formas. Por fim, Merabe não se casou com Davi, mas a sua irmã mais jovem, Mical, acabou se casando com ele. Na verdade, Saul viu o casamento de Davi com Mical a possibilidade de poder colocar Davi numa armadilha em que ele finalmente fosse morto pelos filisteus. Depois desses acontecimentos envolvendo a trama de Saul para casar uma de suas filhas com Davi, o texto bíblico não registra mais detalhes sobre a vida dela. Desta forma, não é possível saber como foi a sequência de vida de Merabe ao lado de Adriel. A única exceção é um versículo em que a Bíblia informa que Merabe e Adriel tiveram ao menos 5 filhos, que está em 2 Samuel 21:8. Mas os filhos de Merabe tiveram um final muito trágico. Eles foram entregues pelo rei Davi aos gibeonitas, como consequência da traição de Saul contra aquele povo, pelo que Saul havia feito ao perseguir e matar muitos gibeonitas. Eles pediram que Davi entregasse 7 descendentes de Saul para serem enforcados. Neste caso, Davi poupou apenas Mefibosete, que era filho de Jonatas, mas entregou aos gibeonitas os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. Os ossos dos filhos de Merabe e Adriel foram enterrados junto com os de Jonatas e Saul em Benjamim, na terra de Zelá, na sepultura de Quis, seu bisavô. A Bíblia não traz informações se Merabe morreu cedo ou tarde, mas existe sim textos bíblicos que dá a entender que Mical, que não tinha filhos com Davi, criou os filhos da irmã, dando a entender que ela faleceu e as crianças ficaram sob o cuidado da Mical. Em 2 Samuel 6:23 diz e afirma: assim Mical, filha de Saul, não teve nenhum filho até o dia da sua morte. Então subentende que
a irmã Mical cuidou dos filhos de Merabe. Então, podemos ver aqui que Merabe provavelmente morreu muito cedo e que Mical criou os filhos da sua irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E até o próximo.